Boa noite, meus irmãos. Agora sim. Deus seja louvado nesta noite que Ele nos traz para adorarmos o seu nome. O nome dele é digno de ser adorado aqui no norte, no sul, no leste, no oeste, em toda a face da terra. E nós estamos aqui para adorá-lo e neste momento, meus irmãos, receber a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias e o texto escolhido é Gênesis capítulo 15, versos de 1 em diante. Gênesis capítulo 15, do verso 1 até o final, no verso de número 21. Abra a sua Bíblia nesse texto. O Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Ele falou, Ele instruiu a Abraão e Ele também nos instrui. E particularmente Ele nos instrui a confiar nele, nas suas promessas, nas promessas do nosso Deus. Então vamos acompanhar a leitura. Eu vou fazer, os irmãos acompanhem a partir do verso 1, e nos fala assim a palavra do nosso Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei se hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defrontes das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás com teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadomeu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Que Deus abençoe essa leitura e a explanação também da sua palavra. Meus irmãos, todos nós, desde a mais tenra idade, já tivemos medos e às vezes sustos e grandes, podemos dizer, pavores de muitas coisas que podem acontecer. E isso, meus irmãos, não é restrito a uma pessoa, a uma classe, a quem tem muito conhecimento ou pouco conhecimento. Todos têm medo, e o Senhor permite que nós tenhamos medo, porque isto faz parte da natureza humana, de uma natureza que foi feita para depender de Deus. E este mundo, meus irmãos, que está debaixo do pecado, causa muitos males, trovões,
tempestades, furacões e demais intempéries climáticas causam medo, causam pavor, além de tantas outras coisas que são, infelizmente, próprias da malignidade humana, assaltos, sequestros, roubos e coisas parecidas. E lembrando dessas coisas, e particularmente de morte, de sequestro, é isso que o texto está ajudando a gente a entender, as razões, as questões que estavam no coração de Abraão, e ele estava com medo. O próprio texto, no verso inicial, diz: o Senhor Deus, não temas, Abraão. Ele estava com medo, ele tinha passado por uma circunstância difícil, e depois de tudo, quando vem à memória as tantas e várias questões do que havia acontecido, o seu coração começa a ficar cheio de questionamentos, de perguntas e de medos. Medos de coisas que estavam por vir, medo do futuro. E particularmente, dois medos o texto nos apresenta, que Abraão estava sofrendo. Eram medos ambos com respeito à herança que Deus tinha prometido. Herança de um herdeiro, de um filho herdeiro, mas também herança da terra, de possuir a terra. Será que eu vou ver o meu filho, eu vou ter um filho, que Deus assim prometeu? Em ti serão benditas todas as nações, de ti farei uma grande nação, e mais para frente vai trocar o nome dele, não de pai, um pai exaltado, mas um pai muito grandioso e de uma multidão. Como vai ser isso se ele não tem filhos com sua esposa? Como será isto? E o Senhor Deus o conduziu, o mesmo que disse para ele: não temas, Abraão. E o Senhor Deus vai conduzindo para que ele se fortifique e confie no Senhor, que o seu destino não está por si ou nas mãos de qualquer pessoa, ou grupos, ou povos. Quem ele imaginasse, a vida dele, a sua vida, estava nas mãos do Senhor. E é o Senhor que era bom, o Senhor que prometeu iria conduzi-lo. Portanto, meus irmãos, o texto nos ajuda a compreender de fato que todos nós temos os nossos medos. Abraão teve naquela circunstância esses em particular, e o Senhor vai animá-lo, vai fortalecê-lo para que ele confie e de fato ele seja o pai da fé, o pai confiante no Senhor. Deste modo, meus irmãos, o texto nos fala desde o verso 1, dizendo que depois desses acontecimentos, quais o que vimos de manhã, o resgate de Abraão com seu sobrinho Ló, um resgate que foi realizado com bravura, certamente com receios, mas confiança no Senhor, e o Senhor honrou que ele resgatou o seu sobrinho, resgatou a esposa, resgatou todos ali, os animais, os bens, os servos, tudo foi resgatado de um conjunto de povos, e ele foi vitorioso. E depois disso veio numa visão, diz o texto, que numa visão ele teve medo e o Senhor foi fortalecê-lo. Meus irmãos, é depois de refletir sobre várias questões que nos causam pavores, que a gente pode ter dúvida do amor de Deus, dúvida das promessas de Deus. E não foi diferente com Abraão, porque ele tinha certamente lembrança de que Deus chamou: sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, Deus ia dar uma terra. De ti farei uma grande nação. Era dele que faria uma grande nação. E sobre essas duas questões ele estava com receio: será que isso vai acontecer? Por quê? Porque acabei de passar por um resgate que corria, sim, riscos. E mais, agora ele está pensando no futuro, coisa que ele não pode ter controle. O Senhor Deus tem, ele não. E ele começou a ter esse medo, porque e agora, se esse povo agora se unir com outros, e se eles forem mais fortes, e se isso, e agora, eles podem vir. E se eles vêm, essa promessa de ter um herdeiro, um filho, não vai se cumprir. Eu não vou fazer parte.
do povo de Deus, do povo que vai com Deus, vai usando para cumprir, e ele estava questionando e tendo esses receios depois desses acontecimentos. E diz-nos o texto, o Senhor vem numa visão e diz: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Ou seja, Abraão, não é as pessoas que vão te defender, não vão ser elas a sua defesa, não, nenhuma delas não vai ser agora Ló, não, nada, não vai ser esses seus amigos, esses seus aliados, Escol, Aner, Manre, esses que te ajudaram no resgate, não, sou eu o seu resgate. Você tem que olhar firmemente para mim e confiar nas minhas promessas e não outra coisa. Quem é o homem para que possa mudar um côvado, daqui do cotovelo aqui, 45 centímetros, quase meio metro, e ampliar para a sua vida, para você ter? Quem que pode? Jesus diz: ninguém pode. O seu futuro não está nas mãos de ninguém, nem de feiticeiro, nem de quiromancia, necromante, nada, carta de tarô, não, nas estrelas, não. A vida de todo mundo está nas mãos de Deus. Eu sou o teu escudo, é o que o Senhor diz, e o teu galardão será sobremodo grande. O que ele prometeu, o galardão, a recompensa que o Senhor Deus estava prometendo, se ele cresce e continuasse firme na fé, é algo muito grande. E ele começa a fazer questionamento: sim, Senhor, mas se eu vou ter um herdeiro, quem que vai ser? Então é esse aí o Damasceno, o da minha casa, esse aí Eliezer, será ele então? Porque era comum pegar alguém muitas vezes e adotá-lo como sendo seu filho, particularmente ele que não tinha filhos. Será algum descendente que vai vir da minha casa, esse então que vai ser o herdeiro, esse que vai, eu vou deixar a herança, ele vai conduzir, vamos ser uma multidão futuramente? Diz no verso 4, que de rápido, logo, isto respondeu logo o Senhor, foi rapidamente, falou: não, isso que você está pensando não é o que vai acontecer. Você está imaginando lá o futuro, alguma coisa incerta, uma possibilidade? Não, você tem que crer nas minhas promessas, não é isso. E ele então, o Senhor Deus, conduz Abraão e diz: olha para o céu, vê as estrelas e conta, se é que dá para contar, conte-as, cada uma delas. E ele diz: então você percebe que o número vai ser absurdamente grande. Você vai ser pai de multidão. Estamos no capítulo 15, meus irmãos. Mais adiante, no capítulo 17, Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão, pai de multidão. Vai confirmar a cada dia, a cada talvez receio, a cada recaída, o Senhor Deus haveria de fortalecê-lo para que ele continuasse. Ele tinha que olhar para as promessas do Senhor Deus, que já tinha dito que ele seria pai de uma nação, de um povo, começaria com ele, a exemplo de um rio, às vezes bem cheio, com bastante água, mas você vai notar a sua fonte, da onde vem das montanhas, às vezes vem das colinas, vem águas brotando da terra, em uma quantidade às vezes pequena, mas vai enchendo e vai descendo e vai caminhando essa água que chega a ponto de encher rios. Assim ele tinha que começar a crer, e diz o texto, meus irmãos, o verso 6, e ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. É pela fé, ele crê pela fé, ele creu que o Senhor Deus tinha uma promessa, e era a promessa de dar a ele. A sua mulher era estéril, como ia fazer? Olha, é um milagre, mas ele creu no Senhor, tinha que crer, e ele mostrou: olha o número, você consegue contar? Não, mas pode ter certeza que vai ser muito grande. Não vai ser 10, não vai ser centenas, vai ser milhares de milhares vindo de você, de ti, vai ser de você com a sua mulher. O Senhor Deus estava afirmando isso, ele seria pai de multidão, ele creu, e isso foi imputado por justiça, foi um ato de fé, e isso é uma justiça, ele cumpriu, ele creu. Por isso, meus irmãos, que ele é chamado pai da fé. O Senhor Deus ajuda ele e ajuda
a nós quando nós começamos a perguntar: o que será de amanhã? O que será do meu futuro? O que será? Às vezes o jovem, o adolescente está com dúvidas da atividade profissional, da faculdade. Muitas vezes pessoas que entram na universidade e na faculdade mudam o curso que estão fazendo. Às vezes imaginam que não é bem aquilo e deixa, e tranca, e fecha, e começa às vezes um outro curso bem diferente às vezes. O que será? O que será de amanhã? O que será da saúde, minha saúde, da sua, de cada um colocando o que será? E o Senhor Deus nos apresenta que para nós vencermos como Abraão, nós temos que olhar e crer pela fé que Ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Olha para o céu, eu não prometi, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel em todas as coisas, e diz-nos o texto, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele no capítulo 10 diz que Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das forças humanas, além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, provê livramento, de sorte que possais suportar. E o livramento era para ele, no caso, olhar para ver a quantidade tão grande que ele haveria de ter. Não seria todos esses bilhões, mas seria um número muito grande, para que ele confiasse. Era o Senhor fez os céus, para que esses céus falassem da glória da criação, e ele está falando: esse mesmo céu que eu fiz para a glória do meu nome, eu hei de fazer também na sua vida, e você vai ser um homem, vai ser pai de multidão, e vai ser com a sua esposa, não vai ser de um servo, um herdeiro da sua casa, alguém que você escolha, um menino ali, não, vai ser seu mesmo, da sua esposa. Ele estava, meus irmãos, fortalecendo na fé. Nós temos que guardar no coração as tuas palavras para não pecar. Ele não deveria pecar e não confiar no Senhor, pelo contrário, ele deveria crer, e ele creu. Ele foi confirmado e creu nas promessas. Nós temos que memorizar a palavra de Deus e lembrar dessas promessas, de tantas e tantas elas, que quando ele nos diz: quem é o pai que quando o filho pede um peixe, o pai vai dar cobra? Se o filho pede um pão, o pai vai dar uma pedra. Quanto mais o vosso pai que está nos céus. Então ele mostra que o Senhor Deus é maravilhoso, Ele é o Pai poderosíssimo, e Ele é acima de todos. E que comparação! E quando nós mesmos falhamos, e quando nós erramos, Ele mesmo diz: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o buscam, numa medida muito maior, porque Deus vê o que os pais não conseguem ver. Os pais não conseguem ver a mente, mas Deus vê a mente. E Deus é luz, Ele vê coisas que nós nem podemos imaginar, e Ele enxerga, mas Ele também purifica-nos de todo pecado. Ele é um Pai grandioso, nós lemos isso. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo as suas obras, e se achegue ao Senhor, que Ele é rico em perdoar. Ele é um Pai grandiosíssimo. O Senhor Jesus, quando ensinou os discípulos e nos ensina a orar, Ele diz: vós deveis orar assim: Pai nosso que está nos céus. Não é meu, Ele é nosso, de todos da família da fé. Pai nosso que está nos céus, que é elevadíssimo, está nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor honra o teu nome. O Senhor prometeu e o Senhor cumpre. É nas promessas do Senhor que nós nos alegramos, nos acalmamos. Quando Ana, a mãe de Samuel, estava muito entristecida, porque casada com um homem que tinha uma rival, a rival era Penina, e essa era terrível, porque ela tendo filhos, Penina tendo filhos, zombava, ridicularizava Diana, que queria tanto ter filhos, e não tinha, e não teve naquele instante. Ela vai ali
Na tenda ela ora ali, ela busca, ela derrama o seu coração e começa a mexer e como que balbuciar, e até o sacerdote Eli ali, que era um dos juízes, imaginou que ela estava embriagada. Minha filha, por que isso? Ela, não é embriaguez, é ansiedade, eu estou colocando ao Senhor a minha ansiedade. Ele, então, que o Senhor abençoe e conceda o teu pedido, aquilo que você está pedindo, colocando. E era um filho, era um herdeiro. E ela estava muito entristecida, e ela coloca ao Senhor: eu vou oferecer, se o Senhor me der um filho, pelo menos um, quando ele for maiorzinho, já desmamado, eu vou devolvê-lo ao Senhor, e ele vai ser consagrado, vou deixar, já me aliviou, já trouxe grande alegria, eu não vou ser mais um motivo de zombaria, de brincadeiras de mau gosto. Não, Senhor, vou ter a alegria de vê-lo crescer, de vê-lo um moço, um jovem temente, Senhor. E diz que quando ela sai dali, o seu coração já estava o quê? Acalmado, tranquilizado, porque ela entregou a sua vida, o seu pedido, o seu futuro nas mãos do Senhor Deus. E porque Abraão entregou e creu, ele estava certamente sendo conduzido para ter paz. O Senhor é o Pai de misericórdia, é o Deus de toda consolação, e veio para ele naquele momento particular. É o nosso Deus pessoal que fala conosco. Essa é o primeiro receio, o primeiro temor da herança, de ter um herdeiro, um filho. E o Senhor então fala com ele: olha, creia como vê as estrelas, o número delas, você vai ser também. E diz mais, aí ele diz no verso 7 em diante, meus irmãos, mostrando: Senhor, como eu vou possuir? E o Senhor se adianta em dizer: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Já antes do livro de Êxodo, em que Moisés pergunta para Deus: Senhor, eu devo falar qual o nome do Senhor para o povo e apresentar que o Senhor é o resgatador que vai tirar o povo da escravidão? E o Senhor fala para ele, você vai dizer assim: eu sou, enviou a vós outros. E aqui é a mesma coisa. Disse-lhe mais, o Senhor continua a falar: eu sou o Senhor. E é por isso, meus irmãos, que no Novo Testamento, particularmente no Evangelho de João, nós encontramos ali João, o Evangelho que apresenta um aspecto diferenciado, de uma visão diferenciada que os três primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados são ali chamados de sinóticos, que seguem a mesma ali da região da Galileia, do ministério começando ali, eles seguem a mesma visão e apresentando muito parecido sobre esse ponto de vista. Enquanto que o Evangelho de João, completando a ideia, João faz questão de mostrar a divindade de Jesus. E aí diversas vezes o Senhor Jesus mesmo se apresenta: eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou. É Ele que é o Senhor poderoso, eu sou o Senhor, o dono, o proprietário de todas as coisas, e seu eu resgatei, eu tirei, você é meu, é propriedade exclusiva, Abraão. E eu escolhi você, Abraão, e lhe prometi uma terra. Você vai ter muitas pessoas, mas precisam de um lugar para viver. E você vai receber uma terra por herança, terra que mana leite e mel. Mas como então, Senhor? Ele responde a Abraão: que eu vou possuir, eu vou ter isto. E aí ele vai mostrar, para acalmar e preparar aquele coração a confiar continuamente nas promessas do Senhor. Agora ele pede, meus irmãos, o Senhor Deus pede animais. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Se você prestar bem atenção e fazer uma análise, isso em casa, destes 5 animais, novilha, cabra, cordeiro, rola
e pombinho, você vai notar que no livro de Levítico, na lei do Senhor, são exatamente esses animais que devem ser os animais adequados, os animais que o Senhor requer para o quê? Sacrifício, holocausto, apresentar como oferta ao Senhor. Ou seja, já em Abraão, antes da lei mosaica, ele já apresenta a lei. A lei, meus irmãos, já estava muito antes, já no paraíso já havia a lei. De um homem e uma mulher se casarem e não ser diferente, e deles ali serem fecundos e dar geração e encher a face da terra, e a lei de que o homem Deus colocou no jardim para trabalhar. Ele estabeleceu todas as coisas, e já aqui, meus irmãos, são exatamente esses animais mostrando que o Senhor dirige. Ele gravou a lei nos corações, de maneira, meus irmãos, que em qualquer cultura, das mais antigas, é sabido que as pessoas, sem ter a lei mosaica, mas elas têm essa lei gravada nos seus corações, que matar é algo horrendo e não se deve fazer. Em qualquer cultura, qualquer dela. Dos mais diversos ídolos que você possa imaginar, dos mais tristes e lamentáveis, que requeriam morte das crianças ali em sacrifício, queimadas. Deus colocou no coração para que as pessoas sigam o Deus, e aquilo sirva de consciência, boa ou não, se deve ou não fazer. Acusando a mente, acusando ali. E aqui, meus irmãos, não é diferente. O Senhor orienta Abraão para que apresente estes animais, e ele toma, ele mata esses animais, ele corta ao meio, ele prepara e põe as metades, com exceção da ave, que vai ver lá na lei mosaica, lá em Levítico, que a ave, pombinha, ou aqui a ave que ele tinha que apresentar a rolinha, ela tinha que ser desnucada, sem cortar, pegava a cabeça e tirava e destroncava. Era assim que ele deveria fazer, e é isso que o texto fala. E não partiu as árvores, cortou ao meio, ele desnucou, torceu, e aquelas aves ali foram apresentadas, as metades. E isso, meus irmãos, era a aliança do Senhor, era a aliança no Velho Testamento. Sabemos que esses animais todos apontam para Cristo. Era o representante de Cristo que queria pagar a maldição do pecado. A maldição do pecado que viria sobre ele. E ali aqueles animais morriam no lugar dele. Olha, mas como eu vou herdar essa terra? Traz esses animais, prepara. Ele cortou do jeito como tinha que fazer e apresentou ali. Que aqui ali simbolizava aquelas metades ali, a maldição, a aliança de sangue, alguém deveria pagar, e aqueles animais representando que isso pagaria, de maneira que eles herdariam a terra, não porque eles eram bons, não porque Abraão era bom, não porque seus descendentes eram bons, não, em hipótese alguma, mas porque Deus é bom e ele morreu no lugar, ele enviaria o seu filho para isto, e de tal maneira, meus irmãos, que vindo aves de rapina, corujas é uma ave de rapina, a águia é uma ave de rapina, o falcão é uma ave de rapina e outras mais, e elas vinham ali, elas viam as carnes, elas vinham para comer, e diz que Abraão as enxotava. E nós vemos, meus irmãos, que a bem da verdade, o inimigo não não queria de modo algum que Cristo viesse, que o descendente viesse, e que da linhagem ali de Abraão viesse, e ali viesse o Filho de Deus, e chegaria ao ponto de então ele crescer, morrer na cruz. Ele fez de todas as coisas. O nome é Satanás, significa adversário, e aquelas aves estavam ali, meus irmãos, como que se opondo para que aquilo não acontecesse, para que aquilo que Deus falou que deveria fazer não se concretizasse, não se realizasse. Assim como lá no Egito, aquelas crianças que o faraó disse que deveriam morrer, que eram os filhos dos hebreus, para que não gerasse e não viesse o descendente, Cristo Jesus, aqui já muito antes, como chegou em Cristo Jesus, e Jesus havia nascido, e Herodes ali fez com que as crianças de 2 anos para baixo fossem todas mortas para que matasse, mas o anjo fala para José e ele vai se esconder no Egito, porque deveria cumprir. Aqui, meus irmãos, também
aqui há uma ação inimiga, uma ação do adversário, uma ação que veio para não realizar, mas isso não aconteceu, se realizou. Diz que no pôr do sol, Abraão teve um sono tão profundo, e esse sono foi um sono muito duro, um sono muito difícil, podemos dizer, ele teve um pesadelo. E o pesadelo, meus irmãos, diz que foi e grande pavor. Pavor já é uma coisa grande, e aumentar esse pavor é uma coisa imensa. E cerradas trevas o acometeram. É nas trevas, meus irmãos, dá-nos a ideia como podemos colocar, como que a ira de Deus que vem e que lança as pessoas no mais profundo abismo, nas trevas ali é a demonstração que a ira de Deus caiu naquele sono profundo que ele teve, um pesadelo da ira de Deus. A Bíblia nos menciona que terrível coisa é cair na mão do Deus de ira, Deus de fogo. É terrível isto, e ele teve esse pavor, como da condenação dos pecados, porque aqueles animais seriam oferecidos e toda a ira de Deus cairia simbolicamente, representativamente. E então o Senhor Deus fala para ele: olha, você pode ter certeza, Abraão, certeza que a tua posteridade, ela vai ser peregrina, vai andar de vários e vários, vai ser terra alheia, ela vai ser reduzida à escravidão, ela será afligida por 400 anos, mas também eu vou julgar, e vai haver um julgamento, e ela vai sair ali até com riquezas. Meus irmãos, quando nós lembramos que esses animais estavam ali e eles seriam oferecidos, não era à toa, porque cada um, a começar por mim, nós somos 100% dignos do lago de fogo do inferno. E essas trevas que Abraão sentiu, foi o peso que o Senhor Deus colocou para que ele sentisse o peso do próprio pecado, que Deus não estava chamando ele porque ele era o melhor, porque ele era maior, porque em vários momentos ele mostrou as suas falhas. Deus estava querendo mostrar que o salário do pecado é a morte, é as trevas. Mas o Senhor Deus fez cair toda esta ira, não sobre ele, mas sobre aqueles animais que representavam quem? Cristo Jesus. E de tal maneira, meus irmãos, que ele teve esse pavor tão profundo, ele sentiu isso tão profundo, e juntamente com a profundidade da aliança que o Senhor Deus, olha, você pode ter certeza, você vai ser peregrina, e eles vão ficar 400 anos, e isso é que é importante, meus irmãos. É importante nós extrairmos a preciosidade, a pergunta: por que 400 anos? Porque o povo de Deus participou ali 400 anos de escravidão, porque não era apenas escravidão que eles estavam sofrendo, eles estavam sofrendo uma escravidão, porque eles voltaram para a escravidão, eles abandonaram Deus, eles adoraram os deuses dos egípcios, eles se acostumaram e acharam que isso era comum, e foram vivendo cada vez mais mundanamente, e eles ofereciam sacrifícios. Diz Moisés mais adiante: que sacrifício vocês ofereceram? É sacrifício aos demônios. Nos últimos capítulos, na sua palavra, ele menciona isso. Josué mais à frente vai mencionar que eles não apenas lá, Abraão adorava os pais de Abraão, Terai e próprio Abraão adorava os deuses lá do Eufrates, mas também os deuses do Egito, e é por isso que eles participaram. Por que tanto sofrimento? E quando a gente lê o livro de Juízes, meus irmãos, a diferença do livro de Juízes para o livro de Josué, o livro de Josué sucede Moisés e concede muitas e muitas vitórias, é vitória sobre vitória, mais de 30 reis é descrito ali, que ele venceu um por um e possuiu a terra prometida. Mas o povo também ali, muito depois da terra prometida, começou a se envolver com os povos e com os ídolos, e aí vem o período dos juízes, que não é só vitória, é grande derrota, porque todas as vezes que eles adoravam os deuses e se conformavam com o mundo, o Senhor entregava: bom, são esses deuses que querem servir, então sirva. E eles sofriam todos aqueles anos todos, 7, 8, 10, 20, 30 anos de dificuldade, de seca, de falta de alimento.
porque eles estavam longe do Senhor, e aqui ele mostra a mesma coisa. Eles estariam ali escravizados por 400 anos, mas não é porque o inimigo simplesmente havia tornado um tirano e escravizado. Sim, escravizou, mas essa tirania veio porque eles também adoravam os ídolos do Egito. E aqui, meus irmãos, ele diz: na quarta geração vocês vão tornar, e vai enquanto não encher a medida desses amorreus aqui, vai acontecer, mas na quarta geração vocês vão tornar aqui. E aí diz que depois que posto o sol, e havendo densas trevas, no verso 17, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Não foi Abraão que fez isso, foi o Senhor Deus que fez que surgisse um fogo ali e queimasse tudo aquilo, e então celebrasse a aliança que é feita com aqueles animais que apontam para o próprio Deus que veio ao mundo e morreu e pagou o preço da condenação eterna. E aí ele completa: a tua descendência vai ter essa terra e vai vencer tantas nações, várias delas aqui, Queneu, Quenezeu, Cadomeu, Amorreu, quantas delas, muito mais do que 7 que apresenta lá no livro de Deuteronômio, muito mais do que 7, ela possuiria toda aquela terra. Então ele vai mostrar, meus irmãos, que é na aliança, acima de tudo, ele usou a natureza visível. Olha o céu, veja, visivelmente você vai ver os seus descendentes. Ele viu mesmo, ele viu. Ele aqui mais ou menos, ele tinha cerca de 85 anos. No capítulo seguinte vai falar que ainda com dificuldade de entender que era dele com Sarai oferece então Agar, a egípcia, a serva egípcia, para que ele com ela tivesse então um herdeiro, e diz o texto literalmente que ele tinha 86 anos quando isso aconteceu, quando ele teve o filho. Então mais ou menos 85 anos, ou seja, passaram-se de 75 para 85, 10 anos. 10 anos que ele não via herdeiro, 10 anos que ele estava peregrinando e não via a finalização da terra prometida. Então o Senhor mostra as estrelas para confirmar e mostra o sacrifício que foi aceito. Veio fogo, queimou e foi aceito ali. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Ele quer mostrar, meus irmãos, que a nossa aliança, mais do que com a natureza, mais com as estrelas, mais com a obra da criação, é aliança com Ele mesmo. Não tendo ninguém maior do que o próprio Deus, Deus vem. E aqui em Cristo Jesus, como simbolizado nesses animais, Ele mesmo vem e Ele mesmo é a nossa aliança. Cristo é a nossa aliança, Cristo é a nossa paz, Cristo é aquele que prometeu e cumpre todas as coisas, e naquele tempo estava prometendo através daqueles animais que apontam para Cristo Jesus. Meus irmãos, a nossa salvação não depende daquilo e das coisas boas que nós fazemos, ela depende das coisas perfeitas que Cristo fez, porque todas as coisas boas que nós podemos fazer, podemos enumerar, nada vezes nada, isso nos garante salvação, porque não é por obras do homem, mas é exclusivamente por obras de Cristo Jesus. Não é enumerando as coisas boas, nem as coisas más, que nos tira a salvação, é tão somente em Cristo. Ele é o nosso Salvador. Cristo deve ser a nossa esperança. Nós temos que estar confiados nas promessas de Jesus. Ele é o nosso pastor, Ele nos conduz, Ele nos reúne no redil como ovelhas, e são essas ovelhas que são salvas por causa do pastor, por causa do supremo pastor. É Ele quem nos salva, Ele quem nos acalma o coração e diz: confia, crê nas minhas promessas. Nós temos muitas, meus irmãos, muitas promessas. Temos promessas positivas, temos promessas negativas. Positivas de receber bênçãos, mas também promessas que, se desobedecermos, também nós vamos sofrer as consequências, porque Paulo fala-nos o quê? De Deus não se zomba.
Aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Todos nós colhemos. Todos colhem. Todos colhem. E isso, meus irmãos, é importante. Então, meus irmãos, esse texto nos ajuda a compreender de fato e aplicar nas nossas vidas que quando nós olhamos para as coisas incertas do amanhã, as coisas incertas que nós começamos a questionar, será que é isto? Será que é aquilo? Será que vai dar certo? Será que é aquilo? Não, meus irmãos, não é será. Senhor Deus, dirige a minha vida. Cada dia confia no Senhor, confia nas promessas. Não é porque é idoso que vai ser largado pelo Senhor, porque o Senhor não larga ninguém. Não é porque a pessoa tem grande conhecimento ou muita riqueza que isso lhe garante, não. E temos visto isso no nosso próprio país, homens de poder, e homens sendo o quê? Condenados, porque não é a riqueza, é o Senhor Deus que cuida. Precisamos confiar no Senhor e acima de tudo nas suas promessas e acima de tudo naquele que faz a promessa, Cristo Jesus. É confiar que a nossa vida está entregue nas suas mãos. E se perder o emprego, e se perder isso, e se perder aquilo, a grande coisa não é o que nós perdemos, a grande coisa é o que nós ganhamos, o que Deus nos deu. Isso é maior, é Cristo Jesus o nosso maior bem. Não possuímos outro bem senão a Ti somente. Não é o que vai, é o que vem do Senhor que nos basta. A minha graça te basta, o que nos basta é Cristo Jesus. E é isso que Abraão creu, e é isso que ele estava mostrando. É Cristo que basta para Abraão, é Cristo que basta para nós. E é por isso, meus irmãos, que nós seguimos firmes nas promessas de Jesus. Nós seguimos firmes com Cristo, que é o nosso soberano, o nosso Senhor, o nosso supremo pastor, que nos guia a pastos verdejantes.